a gente educa a criança insistindo. Eu lembro quando a Sônia começou a trabalhar com criança na igreja, o filho do pastor que tinha lá, ele era o demônio das crianças, o filho do pastor. Mas a Sônia foi educando ele. Educar, que eu falo assim, porque a gente é tão século que a gente tem vergonha de pedir uma criança para falar assim, agora você precisa calar a boca. A gente acha que isso é violento. Isso não é violento, isso é educação. E aí a Sônia foi levando o menino, mas o menino ele era um demônio, ele testava o menino da Sônia até o final. Ela foi levando. Quando a gente saiu de lá, o menino virou fã dela. Porque criança é criança, precisa ser educada, precisa entender que ela está na sociedade. Porque isso aqui, se isso aqui fosse uma roda de umbanda, as crianças iam ficar possuídas. As crianças, tem religiões aí que a criança faz sexo no meio do culto com os adultos praticantes. Né? Então, aí vocês me permitem, que às vezes eu vou falar com ela, assim, né? Que é aos poucos, assim, mas não quero parar de vir por causa disso, não. Mas porque a gente tem essa individualização, né, da maternidade. A gente fez isso com os nossos 3 filhos, ó, eu vou deixar o pastor te xingar. Aí quando a autoridade externa se agarrou nisso. É isso, sociedade é isso. Eu não tenho assim, eu não tenho vontade de levar a lugar nenhum. Mas o segredo é ela aprender a não pensar. Caiu. Ué, que é isso, Caio? Quer passar? Ele tá passando. Porque eles são crianças, eles não. Eu não sei ainda qual é o mecanismo que eles fazem para falar pra gente na fala. Cada vez fala assim, ó, agora não. Aí eu falando aqui com ela, aí que ela aumenta a voz. O cara tá Estou testando o limite. É porque em nenhum momento da vida dela é assim, lá onde a criança não tem voz. É um momento onde a criança não tem voz. Né? Tem gente que até pega aquela passagem das crianças para falar com Jesus assim, para falar, né, que os adultos interditaram as crianças. Mas aquilo ali é uma questão situacional. Para Jesus poder falar, ele ia precisar do silêncio das crianças. Né? Ali no caso era aquela coisa de fã. O que é o fã? Ai meu Deus, esse monte de gente abraçando Jesus, eu vi essas crianças. Não, as crianças também. Mas ali ele estava falando de um momento de cerimônia, de muito tempo, as crianças tinham que ficar caladas. Então tem essa coisa de... Quem fala muito sobre isso é a filósofa Hannah Arendt. Eu usei a Hannah Arendt na redação do Contidos. Ela fala assim, olha, a gente não pode ter esse discurso conservador de que educar é você agredir a criança, mas a criança, pelo próprio termo, ela é uma cria, ela precisa aprender. Ela precisa aprender, de maneira que às vezes é um pouco trágico para ela, mas precisa aprender. Ela está falando sobre os rumos que a educação toma em pensar assim, não, a gente não pode interditar a criança de nada. Né? E aí ela, como uma boa judia, que sabe que é sobreviver ao nazismo, ao holocausto, assim, não. Uma coisa é a gente ter que sobreviver ao holocausto, outra coisa é que a criança ela precisa ser educada, ainda que isso pareça às vezes uma fila, como é que é o nome lá? Uma fila para o campo de concentração. Depois tem uma dúvida disso, assim, vou te pedir umas opiniões. E aí, por exemplo, o mecanismo que deu certo com nossos filhos é a gente falar que a gente ia deixar uma pessoa externa chamar a atenção dele, né? Chamar a atenção. Bater essas coisas não. Porque aí você tem o outro lado lá do planeta, que a criança apanha com pau, né? Paulado, essas coisas assim. Mas... Então a questão não é a gente evitar... Eu acho que eu errei em relação a isso aos meus filhos. Eu não tem como consertar isso não. Eu acho que como eles eram crianças voluntariosas que não queriam ficar nesses lugares chatos de adultos, a gente ia visitar, deixava eles em casa, ia fazer alguma coisa, deixava com uma vizinha, ia orar com vocês aqui, eles ficavam dormindo lá no quarto. E eu acho que isso é um erro meu, para o qual não tem conserto. Né? Que, por outro lado, eu ficava recebendo no meu consultório os filhos de pastores, que o pai era daqueles que ia lá de madrugada orar com a mão na cabeça dos meninos. Pelo amor de Deus, meu pavor, meu pai tem que ir lá orar com a mão na minha cabeça de madrugada, que inferno. Aí você ficava assim, puxa, a gente não faz isso com nossos filhos. Aí eu fico assim, será que era pra gente ter feito? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu nem sei viver, eu sou um teórico, mas eu não sei, assim, eu não sou aquele cara do cafezinho, da mesa, que você bota lá na lata de sardinha e sai conversando sobre futebol e não sei o quê. Também não sei se isso dá certo, porque, por exemplo, eu fico vendo filhas de pais que elas admiram.
elas caem em duas armadilhas. Ou elas têm um péssimo casamento, às vezes o seu casamento é por isso, você tem um pai que você admira muito, aí você casou com uma bosta. Vamos falar assim, bem teoricamente falando, eu sei que você ama. Talvez porque você é uma menina que amou muito o seu pai. E aí fica procurando em alguém essa figura que nunca vai existir. Mas também eu vejo que às vezes uma filha que tem um pai maravilhoso, ela não consegue se casar com ninguém, porque o homem maravilhoso da vida dela é o pai dela. Então, você ser bom, você ser mal, o bom que eu falo do ponto de vista da sensorialidade. Ah, eu nunca tive um pai que conversasse comigo, talvez minhas filhas reclamar disso. Eu não fui o pai que conversou com elas, porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que eu só sei acumular inimigos, assim. E as pessoas não dão conta disso aqui. Ainda mais as pessoas internas. O que eu fico chateado é assim, eu posso ser acusado de não ser um pai presente, mas ninguém pode falar que eu sou um pai mau. O que é o pai mau? É aquele pai que era presente e invasivo. Eu acho feio demais um pai ir na rua caçar briga com o namorado de filha, né? Um sargentão. Esse seu pai, pra mim, ele é um violador. Ele é um violador da filha, um violador da feminilidade dela. Mas esse que você é um pai interventor, poxa, é a escolha dela, ela é adulta. Mas com certeza a meninice entra na hora, ai, meu pai, minha mãe, nem parece que não se importam comigo, eu tô aqui numa relação dependente, não falo nada. Eu sou entrona. A Sônia é entrona. Mas aí quando eles estão com raiva dela, eles jogam isso na cara dela. A gente faz péssima escolha porque você entra. Mas eu que não entro também, eles jogam na minha cara. Não tem solução não para isso. Eu espero que vocês sejam pais. Vocês vão ver o que é. Por mais que você guie, por mais que você fale, não vai ser nada daquilo que você queria. Mas é verdade. É isso que eu tô falando, porque tem os mecanismos. Porque cada um é humano diferente. O meu sonho, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu faria, jamais vai ser o que eles vão fazer. Então, assim, eu não acredito em família estruturada, igual esse pessoal fala. Ela não existe. Por exemplo, o pessoal fala assim, uma pessoa é psicopata porque vai saber o que ele viu na infância. O psicopata tem uma educação maravilhosa, excelente, linda. O problema é que a interpretação que ele estava dando aquilo, quem tem poder sobre a interpretação de quem quer que seja? Essa questão da educação ela é tão importante que Deus nem negocia com isso. Deus nos recebe aqui com os nossos intelectualistas, Deus recebe a igreja que parece mais um bando lá no Rio de Janeiro. Deus recebe tudo, porque a interpretação é um ambiente assim que acharam que Jesus era mau e mataram Jesus. Deus não negociou com isso. Né? Aí hoje acho que Jesus é um ídolo, Jesus é meio de ganhar dinheiro. Então se Deus é assim em relação às suas criaturas, que pai ou mãe arrogante é esse que vão achar mesmo que serão figuras importantíssimas na vida dos filhos? Não vão. Isso é idolatria, inclusive. Né? Então a gente fica muito preocupado com isso, né? De ter uma impressão perfeita sobre os filhos e tudo. Então a desilusão que a gente tem que ter é essa, não você. E é claro, cada um ser o que é. Por exemplo, a Sônia é autêntica como ela é. Ela é entrona, ela entra. Eu não sou entrão e não entro. E não é porque eu não me importo, é porque eu não sou entrão. E talvez isso equilibra, né? A Isso paternidade que eles reclamam se você não entrou, reclamam se você entrou. Nada, ninguém Eles vão reclamar de qualquer Eles vão coisa. reclamar. Quando eu engravidei, a primeira coisa que a Dani falou na época foi assim, olha, você não vai ser uma mãe perfeita não, ninguém é. É, porque a mãe perfeita ela é psicopata. Isso, ela é o todo. Se você teve sucesso em ser mãe. Pode conviver com Agora, as a faltas. gente tem algum tipo de consciência social que serve mais para os outros do que para a nossa casa. Não tem isso. Porque a consciência que eu tenho é a consciência de um ser humano que entende de ser humano. Mas o fato de eu entender de ser humano não me dá nenhuma garantia de que a minha família vai abraçar isso, porque eu sou um ser humano, pai dos meus filhos, que de mim. Mas é isso, por exemplo, a leitura que eu fiz, o que eu acho que meu pai e minha mãe não cuidou de mim, foi uma outra leitura. Eu acabei me tornando uma pessoa um pouco independente. Eu nunca fui de perguntar nada, eu vou lá e pesquiso tudo, porque eu morri de medo de tomar algum xingo do meu pai, que ele era muito mal-humorado. Mas eu nem sei se é por isso também não, porque as minhas irmãs enfrentaram meu pai na chatice dele. Elas sabiam que eu tomava xingo, iam lá e enfrentavam ele também, elas eram chatos igual ele. Então
a culpa não está lá fora, é uma dinâmica, né? E é uma dinâmica de opções que você faz o tempo inteiro. E talvez pelas coisas que eu ia exercer, uma pessoa mais intelectualizada, ela tem que ser uma pessoa que gosta de pesquisar, né? Só que isso, do ponto de vista do conhecimento, é uma coisa, do ponto de vista da vivência, é outra. Então, às vezes, a pessoa teve um pai tão maravilhoso, pega os filhos do Caio, vamos falar de uma figura famosa, pega os filhos do Caio. E, às vezes ele nem percebeu isso, mas os filhos dele não vão seguir o ministério dele até por essa questão. Assim, meu pai é tão maravilhoso que eu não vou nem me atrever a chegar perto do que ele é. Aí você já tem uma neta, que é homossexual, bem sapatão. Aí, e de repente assim, meu avô, é machistão. Relevo, mas ao mesmo tempo ela ajuda o avô dela no trabalho dele. Ela entendeu, meu avô é pastor, velho, meu avô é de boa. Ele já tem essa coisa. Você pega o segundo filho dele que trabalhava muito no ministério com ele, que é o Davi. O que o Davi figurou na Bíblia? Ele gosta só de cantar, de falar de futebol, né? Aí você pega o Ciro, inteligentaço igual o pai. O Ciro fala, meu pai, eu tenho toda a inteligência para qualquer coisa do mundo, eu só quero ser do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, só quer cantar ópera. Ele aprendia tanta coisa que para ele aprender muito não tem graça. Aí ele foi estudar ópera. E ele cantou lá do Municipal do Rio de Janeiro, né? E a mais nova, que é a menina que ele adotou da favela, virou uma companheira dele ali no dia a dia, mas não é uma pastora, Juliana, né? Não vai fazer as obras. Aí você tem o filho da Adriana, que para mim é um oportunista. Ele é um oportunista, eu não confio naquele Daniel. Ele é um oportunista. Aí ele criou um método confrontacional, o método de Jesus. Só que o problema é que ele ganha dinheiro para fazer esse método de Jesus. Que é assim, né? Não tem psicologia, não tem psicanálise, é um método confrontacional. O Daniel é um oportunista da pesada. É capaz do Caio morrer e fazer fortuna com tudo que o Caio produziu. Posso estar enganado, pode ser que o Caio morra e Deus manda alguém assim, opa, você não vai mexer em nada do meu servo aí não. Não sei, mas é um oportunista. Então, isso que eu estou falando, a percepção que as pessoas têm da paternidade, ou da maternidade, é a percepção das pessoas. Eu posso fazer alguma coisa com isso lá no consultório, eu não tenho como fazer nada em relação a isso no meu dia a dia, muito menos no meu dia a dia. As pessoas até falam assim, não, é que o exemplo arrasta. Ué, o meu exemplo é de um cara que vive trabalhando e produzindo pelo bem da humanidade, mas a minha bondade pela humanidade é ridicularizada dentro de casa. Porque aí você pega até versículo. O que adianta você preocupar com a humanidade inteira e a sua casa não? Só que é engraçado, em casa dela só tem gente adulta, né? Eu nem tem mais que me preocupar com a minha casa nenhuma. Minha casa ele está comigo pelo bem da humanidade. Por que eu estou falando essas questões todas? Porque a gente nem vai mais conseguir entrar no texto que eu li, fica para uma outra oportunidade, uma hora a gente lê. Mas o que eu achei legal aqui de tudo que está ali, que daria no seminário, é que a Jezabel, você tem várias nuances aí da Jezabel. Primeiro, me parece que a Jezabel ela era esposa do líder da igreja de Tiatira. É Tiatira, né? A igreja de Jezabel. Você estava lendo agora, Tiatira? Então, o líder da igreja de Tiatira tinha uma mulher chamada Jezabel, que pode ser um homem ou pode ser uma alusão, porque ela tinha o mesmo espírito da mulher do Acabe, né? Que não tem nada a ver com vaidade, nem com liderança feminina. Tem a ver só com aquela questão da pessoa ser uma mulher eficiente, talvez de temperamento colérico, sabendo que tem uma influência ali, e aí Deus fala com ela assim, ela é a mulher do bispo, mas a Jezabel, então, ela de repente era uma mulher eficiente. E aí o sarcasmo de Deus, né? Quanto a tua mulher, Jezabel, que a si mesma se denominou profeta, ou seja, o anjo da igreja era o marido dela, mas ela se interpretou como profeta, que acontece nas melhores famílias, né? A Sônia sabe do que eu vou falar aqui agora. De por exemplo,
uma filha de pastores que ela se denominava um monte de coisa ali na igreja. E a gente viu que Deus livrou os pastores disso. Porque ela estava lá, dá curso disso, dá curso daquilo, os pais abraçando, né? E os filhos de Jezabel é exatamente isso. A pessoa vai se instalando, opa, tem uma estrutura aqui, papai e mamãe, que bênção. Sem o papai e a mamãe saber que ela sempre foi contra tudo aquilo que eles fazem, mas opa, tem uma estrutura pronta, é aqui. É aqui que eu vou me estabelecer. Aí quando ela está estabelecida, o marido dela cresce o olho no ministério. E aí depois eu venho a saber que esse marido chantageia um parente da família e fala assim, olha, o que eu ia fazer? O marido ia pegar uma falha do líder da igreja, uma coisa que ele sabia, mas que poderia ser um grande escândalo, e fala assim, ó, ou você me entrega essa igreja, ou então eu vou expor o que eu sei de você. Só que assim, se eu e a Sônia sabemos disso, um dia a gente estava conversando com o pessoal, e aí Deus tomou a Sônia em profecia e falou assim, ó, eu estou cortando as pernas dessa pessoa. E aí falou da pessoa que estava angustiando o líder, né? Estou cortando as pernas. Aí quando falou isso, eu falei, será que o que eu estou pensando? E era. E aí falou, ó, não fique com medo, porque ele disse que a pessoa ia ficar desempregada e tudo, e isso ia fazer a pessoa ir embora. Mas era precisamente o marido da filha dessa família, desses familiares aí. Então Deus resolveu o problema de Jezabel. Por quê? A coisa, quer dizer, ali na igreja de Tiatira, tinha uma Jezabel ali que ela já tinha feito o quê? Tinha feito a cama dela. Né? E é interessante que toda essa mística espiritual ela é banhada de adultérios. Né? Eu acho interessante que Deus não expõe a Jezabel, porque Deus falou com o anjo da igreja, uma liderança. Né? E Deus fala que deu tempo a ela para se arrepender, mostrando o seguinte: primeiro, embora ela não era profetisa, ela era uma mulher de Deus. O erro dela era se achar profetisa. E aí ele até fala lá embaixo, né? Que era para as pessoas parar com essa conversa de saber as coisas profundas de Satanás, que sempre me lembra igual aquele livro lá que faz sucesso entre nós, né? Filho do Fogo. Filho do Fogo. Rebeca Brown, ele veio para libertar os cativos. Os livros que vendiam, que isso é a doutrina de Jezabel, é você conhecer as coisas profundas de Satanás. Você tem que conhecer os territórios do inimigo. Então, assim, ninguém foi chamado por mim para conhecer as coisas profundas de Satanás. Até porque as coisas profundas de Satanás, elas se revelam, elas são desmascaradas, elas não precisam ser pesquisadas. Né? Então as coisas profundas de Satanás não é para a gente perscrutá-las, é para a gente detectá-las e mandar embora. E aí a Jezabel criou toda uma doutrina de ele veio para libertar os cativos, como é que o diabo funciona, como é que é isso. A gente acha que ter vitória contra o diabo é saber o que o diabo está fazendo. E na verdade, o que está escrito na Bíblia? Essa é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, a vossa fé. Ou seja, a vitória que vence o mundo não é a gente saber o terreno do inimigo. A vitória que vence o mundo é a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Então, assim, independentemente do tempo que a gente teve aqui, de como a gente conseguiu explanar esse texto, toda vez que eu vejo a Jezabel, eu me lembro da Flor de Lis. Que quando a gente fala assim, que ela já começou lá na época do Caio, de repente era uma mulher que teve uma história pessoal toda sofrida, que realmente começou a adotar crianças na vida ruim que ela levava, até que chegou um homem chamado Anderson do Carmo e falou assim: rapaz, eu trabalho no banco, eu posso ganhar dinheiro com isso. Ele era um bancário, né? E aí, porque às vezes a performance parece maltrato, mas é só uma performance. Que é um exemplo, o menino ele não sabe o que é dor. Isso que é interessante. Ele já sabe afrontar, mas não sabe o que é dor. Ele sabe o que é peitar, mas ele não sabe o perigo que ele mesmo corre. Então, como é que você dialoga com uma pessoa que não sabe esse outro lado da existência? É na intervenção. Né? E aí que é muito difícil para os pais saberem o limite entre o que é isso e o que é castigo. Né? A famosa ilustração. A criança não sabe o que é choque. Ela vai fazer de tudo para enfiar o dedo na tomada, assim. Quando ela não tomar choque... E aí, qual que é o segredo para isso? É o não gritado. Não! Aí
Nem parei. Porque assim, a vida é feita disso, né? O trovão não faz isso com a gente? Então, aí a gente tem medo de passar isso para criança, por isso que vai criando seres humanos assim. Criança tem que ir a velório, criança tem que entender que isso faz parte da vida. Que nenhuma criança vai ficar traumatizada porque foi Eu brinquei mas o adulto de fica e acha que a criança vai ficar. várias vezes lá na rua, quando era feita em casa ainda, né? Os velórios, eu brincava de nosso cachorro. Nossa, Já não deixava. a Joaninha fazia enterro, oração, Aí, ó, ela copeiro. já ritualizou. A o gente início da fazia vida. tudo, tipo assim. Quando era criança não tinha, se escondia. Hoje em dia esconde. Chorava. Aí diz quando a mãe foi viajar, não, gente, Caio, fala vem que cá. morreu, pelo amor de Deus, que tormenta de viagem é essa que conforta o adulto e atormenta a criança. Vem Ficar esperando o retorno. Que horrível Olha isso. isso, passou na Não verdade. pode, não pode. A criança tem que aprender que ela perdeu mesmo. Perdeu. Né? Agora ela vai perder um animalzinho de estimação. Minha mãe levava a gente pra ir, pra despedir. Isso. Pois é, vai ter gente que acha que isso é violento, mas não é violento. Isso é necessário. Ele é o líder da igreja e ele tinha permitido que a mulher espalhasse essa doutrina. Que até a palavra adultério a gente nem sabe dizer se ela tinha rolo com os homens, porque o Apocalipse ele não é todo simbólico. Então a gente não sabe dizer se o nome da mulher realmente era Jezabel. Quando Deus fala do adultério, está falando sobre adulterar a verdade. Tanto é que ele vai falar lá embaixo. Esse pessoal está especializado nas coisas profundas de Satanás, ou seja, eles nem estão vindo ao templo adorar para me adorar, eles estão vindo ao templo para conhecer novos tipos de demônio, qual que é o espírito que comanda essa casa, o filho do fogo, quem é o cativo, qual é a potestade que manda nesse lugar. E essa que é a prostituição, quer dizer, não estão mais cultuando a mim, estão vindo aqui saber coisas de demônio. E aí é claro, aí te lembra um pouquinho de coisa disso, porque vira tanta coisa espiritual. Aí, não sei se você sabe, a criança também tem que ter aquela personagem que é a cara feia, né? É o Tiago. É, que não é bom que seja o pai e a mãe, mas tem que ter alguma figura assim, nossa, que é o... Por que você acha que criança gosta tanto de história de bicho papão? Porque a gente adora saber que existe uma oposição ali. Já estava dizendo ser o pai ou a mãe, não pode ser. Que essa cara feia é bom que não seja o pai e a mãe, que seja o mistério, porque o amparo dele é o pai e a mãe. Mas para isso, o pai e a mãe tem que ter esse entendimento de que alguém fora do ninho familiar é a cara feia que vai trazer algum limite para a criança. É o que o Lacan chama de grande outro, né? Geralmente o pai é o que representa o não, né? O limite. Mas o grande outro é que representa o nosso superego, assim, das limitações. Pensando apenas psicanaliticamente falando. Às vezes a gente tem essa missão de ser a cara feia na vida de um serzinho. E que depois lá na frente agradece, porque é um conjunto de coisas. Mas, aí a idolatria e a prostituição que ele está falando é disso. Que o culto perdeu o seu valor, a sua pureza. Que é aquilo que a Natália viu uma vez numa igreja. Aí, por exemplo, tem uma coisa que é muito diferente da mãe e da criança. Por exemplo, a criança acha que pode tacar uma coisa na cara da mãe. Aí, a maneira como as mães reagem em relação a isso no dia a dia tem que ser entendida. Não pode ser encarado tudo como violência, não. Porque é aí que eu acho perigoso. Tem um livro chamado A Sua Linguagem do Amor, que quando você coloca isso em livro, você induz a violência. Mas, na verdade, ele está falando dessas coisas, assim, por exemplo, às vezes a linguagem que ela entende é uma linguagem física. Ela só entende a linguagem da intervenção física. Só que, por exemplo, ela tem que entender quando que é a linguagem que ela entende e quando isso é falta de paciência dela porque ficou com vergonha que tomou na cara em público. Então tem que ter um monte de coisa aí. Né? Mas realmente ela precisa de uma mensagem. É horrível você ver um menino na cara da mãe em público. O que eu faço? Eu preciso passar uma lição para o meu filho. Não revidar para ele, mas também tem que tirar ele do público e fazer, peraí, sei o que você fez aqui. Por mais que você assim, ai, meu pai me violentou quando eu era pequeno, isso é uma leitura que ele está preferindo fazer. Porque ele não acha que é violento o que ela fez. Isso mesmo. Mas voltando aqui a Jezabel. Jezabel é as crianças. Então, Deus deu ela tempo para que ela se arrependesse, igual uma vez a Natália viu num culto que estava sendo visto como um culto de Deus, cheio do Espírito Santo. A Natália viu um ídolo, um ícone, uma coisa bem assim, oposto daquilo que estava acontecendo. E isso é o espírito de Jezabel. Mas olha só,
A igreja de Tiatira não deixou de ser de Deus. Deus disse que as últimas obras dessa igreja eram mais numerosas do que as primeiras, né? Ou seja, era o caminho oposto à igreja de Éfeso. Não era uma igreja fraca como a de Filadélfia, a quem Deus só tece elogios, não fala alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, é porque às vezes a gente faz isso, a gente acaba se encostando nas nossas muitas obras multiplicadas. Às vezes assim, é tanta obra que sobrou até espaço para macumba no sentido pejorativo. Está todo mundo aqui muito interessado no diabo, ninguém está interessado em me louvar. É igual a época do som da chuva, fogo e glória. Estava todo mundo interessado em orgasmos coletivos, não era a presença de Deus. Esse que era o adultério. Mas o que você tinha perguntado sobre Jezabel? Então, aí Jezabel, porque acabou assim, que era igual o Jezabel do tempo de Acabe. O reino era de Israel, o rei foi ungido por Deus, era o rei Acabe, mas quem mandava ali na obra do Senhor? Jezabel, que mandava matar quem era querido. E aí ela tinha produzido uma coisa tão terrível naquela igreja, que Deus falou, matarei todos os seus filhos, porque já que ela não se arrependeu no tempo que Deus deu a ela, o que acontece quando você não se arrepende no tempo que Deus te dá? Cortado. Né? E aí Deus está falando, usando a linguagem do castigo, nem quer dizer que essas pessoas foram para o inferno. É que o único jeito dessas pessoas irem para o céu é serem colhidas, como muita gente foi durante a pandemia. Muita gente boa de Deus, mas do espírito de Jezabel. Não, é Bolsonaro, é diabo, é potestade, é não sei o quê. Deixa eu recolher isso aqui, está na hora de fazer a colheita. Ficou tudo doido, antes que virem filhos de Sodoma, estou recolhendo. Aí matarei todos os seus filhos, é isso. O castigo é esse, o castigo é que todo mundo poderia viver mais, fazer muita coisa para o reino, mas eles se tornaram príncipes do inferno. Então tem que ser recolhido. E aí é Deus falando no Novo Testamento, né? Deus continua matando, porque Ele é Deus. E a gente tem que ficar com muito cuidado, porque às vezes você não vai morrer como Jezabel, ou os filhos dela, né? Que a Jezabel, pelo jeito, não morreu, mas ela foi vendo toda a obra dela indo para o ralo. Como que Deus dizendo, vou te mostrar que você semeou coisa que não presta. Né? E olha só, a gente precisa conhecer as coisas profundas de Satanás. Olha, eu ia quantas coisas que a gente já conheceu de Deus. Que Deus chegava e falava assim, tá vendo esse povo todo aí? Ó? Tudo geração maldita, não vai perseverar muito. Isso não quer dizer que eles eram filhos do diabo, não. Quer dizer o seguinte, eles vêm de uma fé que eles nunca vão conseguir crer em mim. E a gente foi vendo o fim de alguns, você fica assim, meu Deus, que coisa horrível. Teve um deles, dos meus Deus falou, não. Eu lembro que tinha um adolescente na época que era apaixonado por meninos, falou assim, não, ele está no caminho sem volta. Mas a menina ficava indo atrás dele. E aí Deus teve que tirar ele do caminho dela. Mas ele era interessante porque ele frequentava a igreja e ele parecia um demônio dentro da igreja. E ele tinha uma capacidade de perverter quem estava na igreja. Mas ele era filho de uma pessoa que era Jezabel. Pessoa se intitulava profeta do Senhor. Porque há aqueles a quem Deus intitulou profeta, mas há aqueles que assim mesmo se intitulam. E aí ela, nesse caso, era a mulher do bispo, né? Grande da igreja. Sua mulher se intitula Jezabel. Beleza, ela tem boa vontade, ela fez um monte de coisa aí, mas perverteu tudo. E aí, até para a gente encerrar aqui, o que Deus sugere? Eu acho engraçado que nós já fomos vistos como espírito de Jezabel em uma igreja dessas aí, né? Porque é isso, né? Assim como os pais nunca serão bem percebidos pelos filhos, os irmãos nunca serão bem percebidos pelos outros, né? Jesus até hoje não é bem percebido pelos seus filhos. Mas aí, o que Deus pede para o bispo de Jezabel, ou para o bispo da igreja de Tiatira? Ele vai falar para o bispo, né? Ou seja, qual que é a provisão para essa igreja? Eis que é a próxima de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Tá vendo? Que não tem nada a ver com sexualidade aqui. Deve ter sexo no meio? Deve ter. Porque essa comunhão íntima, a gente viu muitas histórias assim, né? Tem uma época na igreja que era um frenesi de ir para o monte, centenas de milhares de camisinha. Isso é espírito de Jezabel. O que vinha aqui para fora? O sucesso diante do trono. O que acontecia lá dentro? Todo mundo se comendo. Né? A estética é a do culto, mas a prática é a promiscuidade. A estética é da revelação.
feita por quem se auto-intitulou como profetiza. Já é falsa profecia. Olha, eu sou profeta do Senhor. Espírito de Jezabel. É uma coisa perigosa que muita gente vai por causa do clube social. Não é por causa de Deus. Vai Isso, por causa porque é esse uma palavra poder de sedução. uma palavra não sei o que. Sedução do... Porque a impressão que dá é que é mais abrangente, né? Porque a gente pode ficar preso nessa questão de sexualidade, mas você pensar que toda vez que você tem uma reunião, eu vou ali porque a palavra é cool. Eu vou ali porque não sei o que. Então, mas foi bom você mencionar. É sexualidade também, porque a sexualidade está em tudo. Eu diria assim, a sexualidade é tudo. É isso que as pessoas têm medo das descobertas do Freud. Mas a sexualidade é tudo. Por exemplo, quando a pessoa está num frenesi do dom de línguas, por exemplo, é o hipocampo do cérebro que está agindo, que é onde tem pura dopamina, sexualidade, ali é o prazer. Até a gente canta, né? Tinha umas músicas antigas que era bem assim sugestiva, gozo eu tenho em Jesus, né? Porque você fica em estado de gozo. Eu lembro uma das primeiras vezes que Deus apareceu para mim. Eu fiquei com um gozo aqui tão gostoso que é tipo um orgasmo que você está tendo. É a sexualidade ali, só que a gente é moralista em relação a isso. As pessoas querem praticar sexo na vigília, mas não querem que você fale disso, porque você é quem vive pensando em sexo. Eu estou aqui argumentando, mas a pessoa está praticando na oração. Meus colegas de adolescência, eles iam sarrar com a pessoa durante o culto, era na hora da ceia. O pastor lá servindo ceia, e as pessoas no corredor da igreja passando a mão lá. E eu é que penso em sexo por estar falando disso. Né? Na época dos louvores aí, pelo amor de Deus, a gente canta, mas vamos pensar nos louvores, são muito eróticos. É isso que é o Espírito de Jezabel. A pessoa que está cantando ela é sincera, mas olha o Espírito de Jezabel. Vem com teu corpo queimar meu coração. Ouço o teu chamado, ouço tuas batidas na minha porta. Quer dizer, a pessoa está pegando um texto erótico lá de cantar e está fazendo música de louvor com isso. Isso é Espírito de Jezabel, não é eu que estou pensando em sexo. Tanto é verdade que muita gente fica assim, meu Deus, por que as pessoas vão para o congresso de louvor? Porque eu não preciso nem namorar não, meu filho, eu preciso falar que eu quero Jesus entrando, eu vou desatar sua sandália, eu quero sentir o cheiro dele. E vamos ser sinceros, eu não sei qual que é o cheiro de Jesus para fazer esse tipo de música para Jesus, não. Mas aí o que você tem? Às vezes uma pessoa com uma vida sexual ali, zero, aí vira Joana d'Arc, que fazia versos muito eróticos para Jesus. Né? E ela deu conta do celibato dela, fazendo esses versos eróticos para Jesus. É Joana d'Arc? É Joana d'Arc. Interessante essas coisas que rolam na igreja. Eu era de uma igreja também, que o pessoal escondia de mim também. Eles eram jovens, faziam uma gandaia, um pegava o outro. E aí eu não sabia de nada. Eu fiquei sabendo quando eu saí da igreja, alguém me contou. Um menino que já estava desviado me contou depois que eu saí da igreja. Eu estava até frequentando o caminho da graça. Aí eu fiquei sabendo lá. Que eles achavam assim, que eu ia julgá-los. Porque eu era mais firme assim, nessa questão da palavra. Aí nem eu fiquei sabendo que era o meio dos jovens. Eu achava que todo mundo era corretinho, assim, todo mundo buscava a mesma coisa, no mesmo caminho. O que é Jezabel, por exemplo? Vazou isso, está lá no canal chamado No Entanto, por exemplo. Elcio de Assis, um dos pregadores que eu mais admiro a estética da mensagem dele. Ele tem toda uma tipologia assembleana muito bem feita, o Elcio de Assis. Aí o que estoura? Que o Elcio de Assis, antes de ir para o púlpito pregar, por exemplo, uma das outras que ele fez, ele estuprou uma cantora. Assim, todos nós somos pecadores, gente. Todos nós podemos cair em alguns desses pecados. Né? Às vezes até é a única maneira, por exemplo, que alguém tem que sair do casamento. Você está num relacionamento abusivo, você nunca vai sair daquilo. Aí como você vai descobrir que você está num relacionamento abusivo? Às vezes, do ponto de vista psicológico, é só você olhando para o lado e falar assim: uai, gente, eu nunca imaginei fazer isso. Você pula seca. Não é Deus justificando o pecado, mas justificando aquele pecador naquele tipo de situação. Agora, um pregador que antes de assumir o microfone, ele pega uma cantora e força ela, estupra ela, inclusive o pessoal cantando, que a pessoa tinha pavor, porque tem o Abílio Santana, que é chamado de jumento, porque as cantoras tinham pavor dele, porque ele rasgava e tinha uma coisa muito grossa. Tá lá no canal, no entanto, ele contando assim, detalhes disso. Isso é Espírito de Jezabel, por quê?
O Marcos Nascimento, que contratava 5 garotas de programa, depois ia cantar no culto e o fogo caía. Espírito de Jezabel. Porque uma coisa é eu me flagrar caindo em pecado sexual com uma pessoa específica, por exemplo, como Caio caiu. Outra coisa é eu ir a um motel, contratar 5 garotas de programa e 5 garrafas de vinho e ir cantar à noite. Esse é o espírito de Jezabel. Não é você fazer contraproposta. Ah, tá falando isso aí, mas ele também fez coisas. Meu Deus, eu fiz um monte de coisas, porque todos nós aqui somos pecadores horrorosos. Agora, um cara contratar garota de programa, né? Igual o pai desse menino Henrique fala, por exemplo, ele está dando entrevista chorando e tudo, mas ele é um homem safado, desgraçado, e sai por aí falando como cristão. É espírito de Jezabel, vão votar nele, ele vai virar vereador. Alice. Né? Então, o espírito de Jezabel é mais do que essa questão de o espírito de Jezabel é rebelião à autoridade. Não, o espírito de Jezabel é rebelião, então é a autoridade divina. Mas olha só, Deus é parcimonioso até com a Jezabel. Né? Deus nunca matou a Jezabel lá do Acabe. E nem a Jezabel aqui do bispo de Sardes, de Tiatira. Porque Deus tem um compromisso com a verdade. Mas é claro, ele foi pesado com ela? Foi. Prostrou ela com enfermidade, deu tempo para ela se arrepender, ela não mudou. E aí Deus não expôs ela como qualquer pessoa expõe qualquer ovelhinha. O pastor vai lá e estupra a ovelha. Ah, não, tem uma coisa errada com essa menina aí, que todo pregador pega ela. Olha, todo pregador está safado, está com o espírito de Jezabel. Essa inversão é que a gente não pode cair nela. Né? Porque você vê que Deus trata a Jezabel com rigor, mas trata ela com respeito. Né? E aí ele trata ela também com aquilo que ela sempre ora. Matarei todos os seus filhos. Porque essa linguagem que a Jezabel tinha que ouvir, mas na verdade os filhos dela ficaram contaminados pela doutrina dela. Os filhos que ele fala as ovelhas que ela angariou para aquela igreja. Né? Estavam ovelhas e ministérios contaminados. Enfim. Quer dizer, eu nem sei se eu respondi o seu questionamento. Não respondeu sim, mas só aproveitando o gancho para te fazer uma pergunta a respeito disso. No caso dela, ela se auto-intitulou profetisa. Alguns pastores, tem uns que até que eu admiro, eles têm alguns... não público, eventualmente eu fico alguém com alguma outra pregação, às vezes eu vejo assim, não, fulano de tal que me avisou de tal coisa que ia acontecer na minha vida, realmente aconteceu, mas só que durante o culto, às vezes eles não são tomados em profecia, mas eles fazem atos proféticos. E aí eu vejo eles buscando muito essa fala assim, não, tem profeta de Deus aqui que Deus está levantando, vai, abre a boca, profetiza, não sei o quê. Nesse caso aí, realmente, é só a pessoa exercendo esse dom da fé, tipo assim, profetiza aquilo que você quer viver, nesse caso, o dom da fé, ou realmente pode, tipo assim, nisso acabar corrompendo alguns? A própria expressão ato profético já é uma doutrina de Jezabel. Porque isso vem lá do ocultismo. Aliás, eu estudei isso bastante na época que isso estava no auge. Li livros acadêmicos sobre isso, inclusive, sobre o Kenneth Hagin. Como é que começa essa história? O Kenneth Hagin começa a falar, ele repetir Marcos 10, sobre a fé, que se você tiver fé, a ponte transportar montanha, ele repetia. E segundo ele era um paraplégico. Ele repetiu, tanto que um belo dia ele levantou e começou a andar. E aí você fica assim, você lê isso e você começa a chorar, porque você conhece Jesus e sabe que Jesus não precisa desse mico, de que uma pessoa repita um versículo várias vezes para ela ser curada. Mas isso mostra também que nem toda cura tem origem divina. O budismo está aí para mostrar isso. Budistas levitam, eles conseguem fazer uma disciplina humana tão grande, uma troca de energia, que eles levitam. Se uma multidão resolve orar por uma coisa, isso acontece, mas o nome disso é doutrina de Jezabel, porque é o ser humano fazendo o seu próprio milagre, e aí que vem a prostituição, porque eles pegam o milagre que eles fizeram e tem uma fortuna com isso.
É diferente, por exemplo, quando Deus fala para o profeta fazer alguma coisa. Né? Você pega o Eliseu, por exemplo. O Eliseu era o cara que tinha algumas práticas. Mas o Eliseu ele foi separado por Deus para ser profeta. E aí, moche na panela, joga uma farinha aí. O menino está morto. Aí o Elias, no caso, ficou tão desesperado. Não é que ele fez isso 7 vezes, é que ele deitou a primeira vez sobre o corpo do menino e foi lá orar. Deitou a segunda vez e foi lá orar. Aí depois da 7ª vez o menino ressuscitou, mas ele não planejou fazer isso 7 vezes. É igual Daniel. Ele começou a jejuar. Jejuou o primeiro dia, jejuou o segundo, jejuou o terceiro. No 22º dia de jejum, o anjo veio a ele. Mas ele não planejou jejuar 21 dias. Ele planejou jejuar até que o anjo viesse falar com ele. Quer dizer, essa é a diferença entre a profecia. Essa é a diferença entre a profecia e o ato profético. O ato profético, cara, já é um produto de ocultismo. O que é ato profético? Vamos juntar energias aqui, vamos orar direcionado. Isso é ato profético. Isso em alguns casos vai dar certo, em muitos outros casos não vai dar. E a gente não precisa disso, porque nós não temos o Espírito Santo. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Por exemplo, lá na Nova Vida, a última igreja, que alguns aqui congregaram. Eu acho legal que, assim, mesmo sem nenhum ritual, Deus levantava pessoas lá no meio do culto para falar alguma coisa com um líder que nunca ouvia. Mas Deus levantava, não era rito. O líder até tentava fazer um climazinho ali. Nunca conseguiu. Agora, de vez em quando Deus levantava a gente espontaneamente para falar com ele. E era gente que estava tão... Era espírito de Jezabel, né? Então era gente que estava tão mancomunado com o líder que falava assim: Senhor, eu não posso falar isso para esse homem porque eu respeito muito esse homem. E a pessoa não entregava a profecia para o homem que ela respeitava. Aí eu falei com a pessoa: mas como assim? E o espírito que te habita, você não respeita ele não? Não, esse homem tem uma reputação. Deus queria que falasse umas coisas dele que eu não aceitava. Não é possível. Tá vendo? Esses são os filhos de Jezabel, que até quando Deus toma uma pessoa em profecia, ela tem mais respeito ao ser humano ali do que a Deus que mandou ela entregar aqui. Então isso é espírito de Jezabel. Então assim, ato profético já é uma expressão de feitiçaria. Tem uma coisa também nesse meio também que o pessoal fala assim que Jesus também gosta de né? Jesus fez 40 dias de jejum. Isso. E ele teve fome, mas teve fome depois de 40 dias. Porque Isso. 39. Ele não planejou 40 dias. Ele aí ficou em jejum. Aí você faz uma doutrina em cima de que o diabo não resiste ao jejum de 40 dias. É. Porque Jesus enfrentou o diabo e venceu o diabo ali. Se fosse 32, o diabo tinha vencido Jesus. Não fez 40. Pegou de 40. No 40º dia, o diabo apareceu. É igual Moisés, ficou 80 dias sem comer e sem beber. Por que mesmo? Porque eu estava com Deus lá, velho. E na presença de Deus, meu rim não vai parar de funcionar. Eu fico 80 dias sem comer, velho. Eu estava diante do autor da vida. Nossa, não deve ter sentido nem fome. Você não sente fome e a fome que você sentiu, a energia do autor da vida te alimentou ali. Literalmente foi alimentado pela luz. Eu tenho que sair de lá com o rosto resplandecente. Né? Que passou a ser idolatria do povo, o rosto que brilhou. O povo falou: não, aquela glória se foi. Aquilo ali era a glória intensa entre Moisés e Deus. Mas aí você começar a adorar a glória de Moisés e não ouvir Jesus por causa disso, idolatria, prostituição, espírito de Jezabel. Então é isso. Tem muita gente que se autodenomina apóstolo e não é, profeta, não é. Agora, cada um aqui sabe a vocação que recebeu. Né? Eu, por exemplo, não sabia, até um dia que tu falou comigo: ó, é isso, isso e isso. Aí eu sei. Aí eu acho engraçado, porque como eu sei, eu tenho ousadia para fazer algumas coisas. Aí eu sou honrado todos os dias por aquilo que eu falo, mas eu sei que Deus falou comigo: você é isso. E Deus falou sem economizar, falou: você é isso, você vai falar, você vai ser ridicularizado, vai todo mundo se encobrir de um monte de justificativa, ninguém vai te ouvir. Olha, as pessoas vão te ouvir até por causa da sua esposa. Aí a partir desse dia, o meu verso pessoal é aquela música do Erasmo Carlos: se você não vem comigo, nada disso tem valor. Então eu tenho plena consciência que eu sou um idiota falante, mas enquanto ela não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem aquela que não se autodenominou profeta. Mas é isso. E aí Deus dá a cada um conforme Ele deu. Para mim, para a Sônia, Ele deu um dom de um casal.
Aí alguém fala, ele é porque ele é varão, cara. Ela sempre, ele nunca. Os pentecostais inventaram umas coisas assim para zombar de homens que reconhecem a autoridade de Deus na vida da mulher. Aí tem o varela, ele nunca, sempre ela, e o varão, ela sempre, ele nunca. Então tem várias doutrinas assim que as nossas tradições cristãs não suportam uma mulher cheia do Espírito Santo. Né? Aliás, as nossas tradições cristãs até preferem adorar a Jezabel, que é para poder falar mal dela quando ela for descoberta. Ah, tá vendo? Só podia igual Flor de Lis. Flor de Lis nunca recebeu uma chamada de Deus de que ela era profeta, coisa nenhuma. Ela foi só uma mulher que foi tentando algumas coisas, foi dando certo, aí virou uma doutora gospel, aí foi se associando com tudo que há de pior no fundamentalismo do país. Mesmo assim, o que eu vejo? Por que Flor de Lis está viva? Deus está dando chances a ela de se arrepender. Mas a bichinha, acho que tem um coração duro demais. Ela vai, não vai se arrepender. Então Deus está dando ela tempo de se arrepender, mas o coração da bichinha é duro. Mas o que vai acontecer com a tradição cristã? Eles vão usar a flor de lis para nunca mais acreditar em mulher nenhuma. Sendo que um monte de pregador já fez as merdas todas que ela fez, eles continuam acreditando nesse pregador. Tem um tal de Fá de Fará. Eu atendi uma moça que congregou na igreja de Fá de Fará, que era um amigão pessoal do Silas Malafaia. E esse cara podre, mas ele continua lá sendo pastor da igreja lá em Brasília. Mas o que você fala? Não, eu acho que é meio que isso, que sem querer a gente tá vendo acontecer com a Priscila Alcântara, né? Tipo assim, eles emocionaram ela, agora, como ela colocou numa posição, tipo assim, não quero mais ser fundamentalista. Isso. E ela ainda nem mostrou o que tá acontecendo, ela mostrou um vídeo. Ela mostrou só uma pose, né? Ela mostrou uma imagem. E essa imagem chocou tanto que, nossa, agora os cristãos estão... E aqui é idiotice dos crentes, porque vamos falar sério. Até onde a gente sabe, se Deus falou com ela, ele falou com ela. Mas Deus falou para um público quem ela é? Deus falou para alguém? Não. Então o que a Priscila Alcântara? É alguém que já tinha uma certa fama, que tem um certo dinheiro, que tem um coração sincero e tem desejo por Deus, e que pegou isso tudo para poder anunciar o evangelho com a fortuna dela. Né? Aí a igreja aceitou isso, beleza. Agora ela é um indivíduo, ela nunca recebeu licença de ministério nenhum para fazer o que ela faz. E ela era falar o que Jesus falou: olha, não proíbam ela não está sendo contra mim, já está a meu favor. Aí não, a gente não aceita isso, porque agora ela é assim, agora está com essa visão aí da homossexualidade. Mas, gente, ela foi consagrada algum dia com sinais sobrenaturais disso? Eu posso falar disso da Ana Paula Valadão, eu posso falar disso do Marco Feliciano, que é um dos maiores apóstolos que eu conheço. Mas eu vi Deus fazendo o Marco Feliciano ser reconhecido em público. É um lixo de homem, mas ele foi reconhecido em público por Deus. E isso não me faz adorá-lo, isso me faz ter uma crítica justa a ele. Né? Agora, a Priscila Alcântara não foi um jeito nem nada de público. O que a gente pode fazer em relação a ela? Aceitá-la. Ah, se eu já está de vestidão a mim, se eu já está mostrando, deixando só a teta coberta, amém. Ela está em Cristo. Eu tenho que ver Jesus naquilo que a religião abomina. Ela só está sendo sincera com o que ela tem. Eu estou só observando, tipo assim, a raiva que foi a mesma raiva que a gente observou no Caio, quando ele saiu da... porque ele parou de representar a igreja que ia ficar... que ia fazer aquela igreja ficar nacionalmente no topo, né? Parou de representar... Eles não gostam dele, não aceitam. Já pensaram na pesquisa aí como o primeiro pastor mais influente fora dos tradicionais? Ai, eu vi isso, eu tô assim, olha, isso que tá acontecendo com ela. Você, a gente não viu nada. O pouco que a gente viu foi ela sendo ela, autêntica. Agora, gente, eu tô assim, gente, vamos só esperar, deixa eu ver o que coisa acontecer. Ela lançou um vídeo. Gente, ela tá fazendo o trabalho dela, ela tá sendo cristã no dia a dia. Né? Se Deus quiser que ela faça alguma coisa, Deus vai chegar perto e falar assim, larga tudo isso aí que eu tenho outra coisa pra você. E às vezes ela pode, com tanto que ela já ficou famosa de um jeito, ela pode nem ouvir, pode achar que isso é coisa da cabeça dela. E amém. Né? Nesse caso, literalmente, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A gente tem que ser responsável por aquilo que Deus nos mostrou.
E aí, por isso, toda vez que a gente vê essas coisas, fica assim, peraí, o que eu faço com o que Deus falou para mim? Né? Que a Priscila Alcântara, sem nenhuma revelação específica, até onde a gente sabe de Deus, ela está fazendo o que ela acha que consegue fazer. E a gente? A gente faz o que com o que Deus falou para a gente? Essa que é a pergunta responsável que a gente tem que fazer no meio das discussões sociais. Né? E é claro, cada um no seu lugar, que a gente também tem uma tendência a relativizar isso, né? Ah, se Deus falou comigo, é porque Deus falou que eu vou ser voz das nações. Não. Por exemplo, o Caio só é o Caio porque Deus um dia moveu o coração de um filmador para acompanhar ele em tudo que ele faz até hoje. Aí esse cara diz, não, porque Deus me chamou para pregar para o mundo inteiro. Não, gente, você foi chamado para filmar o Caio, tá bom? Você quer missão mais soberana do que essa? Como é que é o nome dele? Lá, o Evaldo? O Edivaldo? O Edivaldo. O Edivaldo, desde novinho, ele entrou na vida do Caio. Tudo que sai hoje é a filmagem do Edivaldo. E ele levou a sério. Por isso que Jesus chega assim. A questão não é que todos foram chamados para isso. É que aquele que reconhecer em vocês um profeta e der a vocês um copo d'água, por isso, vai receber galardão de profeta. Não tem estrelismo nessa história. Né? É isso. E aí, sair disso, já é o espírito de Jezabel. É igual esses dias eu estava olhando desses pastores que estão ganhando mídia por causa do Instagram, seja porque eles pagam, ou seja porque eles têm os David Leonardo, por exemplo, o David Leonardo tem aqueles tantos de videozinhos que fazem muito sucesso, ele é o maior lá da pesquisa que saiu, é o maior conservador. Ele saiu na Netflix, eu vi esses dias. Mas quem é o David Leonardo? Ele é um advogado que descobriu uma certa estética, uma certa imagem, e que ele conseguiu entrar ali na tecnologia desse mundo digital e dá super certo. Mas até onde a gente sabe, ele nunca recebeu uma voz de Deus para fazer aquilo. Mas amém. Ele está sendo contra Jesus? Não. Tem um monte de gente que vê o videozinho dele sem identificar. É isso. Mas, por exemplo, até onde você recebeu de Deus, por exemplo, o que a gente aqui recebeu, que é assim que Deus trata a igreja do Apocalipse. Tem o David Leonardo que está no topo. Aí Deus chega para o Filadélfia e fala assim, Filadélfia, você tem pouca força, você não vale nada, você não vai prestar para nada. Eu te amei e não faz nenhuma promessa de que ia fazer Filadélfia uma igreja conhecida. Assim, cara, vocês são meus íntimos. Aquilo que é levado aos homens é abominação diante de Deus. Mesmo que tenha salvado multidões. Porque é um advogado que entendeu de marketing. Mas vocês receberam o meu poder. De repente o poder que eu recebi foi para salvar uma vida que vai salvar uma geração inteira. Então, a gente tem que ter arrogância para nada. Agora a gente tem que levar a sério algumas coisas que Deus veio falar pra gente, né? Então, aí dessa questão aí eu vi um falando assim, não, se Deus, você sabe se a voz de Deus, Deus vai confirmar através da voz de outra pessoa, então você confirmou. Quando você falou com Abraão, que dá a sarça, quem confirmou? Quando você falou com Moisés, quem confirmou? Quando você falou, foi isso. Não foi com a outra pessoa, mas os fatos confirmaram, né? Exato, mas não Pessoas. pessoas. Isso, não tem que ser nessa outra pessoa. O Abraão. O Abraão, depois daquela do Isaac, né? Não precisa de mais confirmação nenhuma, porque ele realmente ouviu a voz de Deus. E Deus chamou de uma maneira tão radical que qualquer desse universo iria levar um filho em sacrifício a Deus. Mais que essa menina te canse. Aí Deus te pede ela para você matar ela para ele. Aí o Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado por Deus. Porque ele foi lá. E ele só parou quando Deus mandou um anjo para fugir. Porque ele ia matar o menino. Porque ele sabia quem é que estava falando com ele. Né? Claro que como é obra de Deus, não terminou em tragédia. Mas o Isaac, falando da percepção das crianças, o Isaac ficou apavorado com o Deus de Abraão, né? Ele era muito doido, meu pai mais doido, porque ele ia me matar. Eu fui salvo por um carneiro lá
E aí o texto bíblico fala, né, que Deus era o terror de Isaac. O temor de Isaac. Sim, acho que a relação de Isaac com Deus era bem tensa. E Deus está aí para essas questões psicológicas? Não. Porque às vezes o Isaac precisava desse trauma psicológico para ser o Isaac. Sem esse trauma psicológico, ele nem seria o Isaac. Talvez ele seria um filho de papai. Sabe, filho de velho? Porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Um demônio. Mas aí quando ele viu aquela questão do terror, né? Meu Deus! Ai, Deus está assim, tá bom, ele vai achar que eu sou um monstro, mas deixa assim. Um dia todo mundo vai entender a minha glória. O meu amor. É porque a glória de Deus, ela tem, igual quando eu tô assim, Deus, é até difícil entender, quando você endurece o coração de Faraó e a mensagem é para que o seu nome seja glorificado, é uma mensagem de terror, não é uma mensagem do... De terror e nem tanto, tá? Porque o que se praticava naquelas religiões egípcias, né? Osíris, Danúbio, Mefistófeles, Sete, Horus, o que se praticava ali, a gente fica aterrorizado porque Deus matou todos os primogênitos, né? Esse pessoal fazia tanto de sacrifício humano para aquelas divindades. Então, assim, a gente lendo do século XXI, a gente fica muito assustado, mas Deus deu para eles precisamente a mensagem deles. Aqui eles entendiam. Aqui eles entendiam. E ainda não, ainda pregou uma mensagem. É simples, quem não quer perder um filho. Passa sangue nas portas. Muitos egípcios fizeram isso, tá? Tanto é que quando eles entenderam a mensagem, meu Deus, o Deus dos escravos matou mesmo o filho do rei. Eles ouviram o clamor dos egípcios, um monte de pé rapado pegou os filhos e foi atrás de Israel. Eles atravessaram o Mar Vermelho junto com Israel, porque eles creram. Creram. E creram do jeito deles. Por isso, por que você acha que Arão construiu um bezerro de ouro? Tinha um tanto de egípcios lá que acreditavam no bezerro de ouro. Creio em Deus para não perder o filho, mas não creio em Deus para continuar com Deus. Aí só atrasaram a morte, né? Foram morrer no deserto. Mas certamente ele disse, não, gente, como assim que você vai fazer bezerro de ouro? Deus tirou a gente de lá. Muitos egípcios estavam lá. Você vê que até essa história de povo de Deus é todo povo que crê em Deus desde sempre, mesmo que não fosse da linhagem genética de Abraão. Né? O povo de Deus é Ruth, o povo de Deus é Raabe, a prostituta. O povo de Deus. Creu em Deus mais do que Israel. Desde sempre é assim, o resto são estéticas teológicas, são estéticas doutrinárias. A gente não deveria se apegar a elas, porque Jesus não se apegou a elas. Ah, filho de Abraão? Olha a piada de João. Mensagem irada, né? Dessas pedras Deus faz aparecer filhos de Abraão. Tem que ter genética. Basta ele ser Deus para fazer o filho de Abraão aparecer. Mas enfim, gente, é isso. Às vezes a mensagem tem que ser assim, né? Muita coisa, detalhes. Tem uma força. O que você quer dizer quando você fala Sansão. assim, igual, o que a gente faz com essa... Não, é porque você falou esse negócio do... A gente sabe que a gente foi escolhido. Não tem clareza, não, mas tudo bem. Mas Não acho que você tem toda clareza, porque a gente sempre acha que aquela clareza é aquela clareza espetacular. tipo assim... Vocês têm clarezas, eu posso te descrever algumas aqui. O problema é que talvez a sua interpretação é que possa estar, por enquanto, equivocada. Por exemplo, você já me contou coisas, situações de business que você teve e que você viu elas acontecer na sua vida. Então, até onde eu consigo entender, você tem uma comunhão com Deus em relação às coisas da sua vida. Ainda não está claro se isso é alguma coisa para fora da sua vida. E amém, você não está errado. Não, É isso. eu tenho, quando eu tenho as revelações, eu sempre volto. Mas aí o que a pessoa fala? Ah, então Deus não me chamou para nada externo? Olha, Deus te chamou para ser você. Se o ser você vai te dando algumas criatividades que uma hora você vai ver que deu uma coisa externa, olha, é isso aí. Né? Mas de repente,
se alguma coisa vai acontecer ainda, tem a ver com a sua fidelidade. Agora, por exemplo, olha como é que Deus fala com você. Deus te acorda. Então Deus te acorda. Não, vai orar. Sem ficar pensando assim, mas o que significa isso no sentido? Significa só que Deus está a fim de falar com você. Que Deus está a fim de treinar a sua autoridade contra os espíritos que estão te rodeando. É só isso que significa. É nessa simplicidade. É igual, por exemplo, a gente supera. Imagina se Maria fosse igual a gente. O anjo não falou com Maria que ela ia ser a mãe do Salvador. Aí a Igreja Católica faz uma coisa com Maria que a Maria não fez consigo mesma. A Maria, qual que era a vocação de Maria? Ser a mãe do Salvador, nada mais. Maria não virou bispa de igreja nenhuma quando Jesus foi embora. Ela foi a mãe do Salvador. Né? Ela viu as dores do Salvador. Ela também achou que o Salvador era meio doido, porque não ia em casa nem para comer. Ela foi a mãe do Salvador. Aí a gente supera, nossa, ela foi a mãe do Salvador. Aí coloca já uma quarta pessoa da Trindade. Isso é a religião que fala, Maria não fez isso. A gente nem sabe como é que a Maria morreu, do que ela morreu. A gente só sabe que é por isso que Jesus não deixou nenhuma letrinha escrita e que se Jesus foi casado e teve filhos, todo mundo morreu antes do ministério público dele. Por quê? Se a humanidade der esse trabalho para a mãe de Jesus, o que eles não fariam para casar com algum herdeiro de Jesus? Então, ele não podia deixar nenhum sinal. Esse era o ministério dele, o ministério do perdedor do ponto de vista do tempo e espaço. Alguém fala assim, mas Deus faz assim? Uma família inteira morreu numa tragédia? Era o que mais tinha no Oriente Médio. Era a família morrendo em tragédia. Até hoje. Até hoje. É exatamente até hoje. Lá na Palestina. E aí, se o Salvador do mundo viesse hoje, ele ia nascer numa família judia que estava lá na Palestina, onde mulheres e filhos todos morreram numa guerra do Benjamim na Netanyahu, aí aparecia o homem que sobreviveu 30 anos depois. Então, é isso. A gente superativiza. De repente, o que Deus quer de todo mundo é que a gente seja... É isso que eu estou falando, por exemplo, aqui eu posso falar isso porque eu sei disso acerca da minha vida. Estou falando daquilo que eu ouvi. Eu sou ousado em fazer o que eu faço porque eu ouvi e criei e estou tentando fazer. Agora, quem não ouviu o que eu ouvi, tem que agir, né? Porque Deus tem maneira diferente de chegar nas pessoas. Às vezes, olha só, a gente não vai dar certo na vida em relação ao nosso ministério, depois que tudo der errado mesmo. Quando ela for uma mãe assim, meu Deus, fiz tudo e não adiantou de nada. E aí, o que sobrou para mim? Uai, ouviu o que Deus falou, eu te chamei para costurar para fora. Ah, mas se eu não tivesse feito isso, meu filho ia envolver com ele. Pois é, você fez, ele se envolveu do mesmo jeito. Eu te chamei para costurar para fora. É a voz original. Por isso que eu acredito na pastora Nadir, que ela fala que Deus falou com o Michael Jackson. Mas aí no auge dos 20 anos ele não quis. Eu acho que o Michael Jackson ia renunciar o sucesso de Beat It. Tem o Beat It e tem o outro também. Billie Jean. Você acha que ele ia conseguir ouvir a voz de Deus? Não conseguiu. Não conseguiu. Por quê? Estreita é a porta. Como é que é? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a voz que te chama. É muito difícil. Por isso que as figuras que Jesus coloca tem uma hora que meu pai é um agricultor, ele precisa tirar folha velha, galho seco. Eu oro todo dia, Jesus, por favor, não deixe eu ser galho seco, não, por favor, que desespero. O maior desespero da minha vida é perder isso. E a gente vai se acostumando com isso, né? Então, você não ouviu a voz de Deus sim, é porque a gente acha que a gente ouve a voz de Deus do jeito que as pessoas de fora falam. Não se esqueça de dar o like, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.